Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E acho que vocês já viram o título do vídeo de hoje, né? Então eu quero conversar um pouco sobre a minha experiência de quando eu queria ardentemente ingressar na vida religiosa há uns anos atrás. Bom, eu quero começar assim do início, como tudo começou. Então, eu nasci, né, numa família católica, então desde sempre, desde muito cedo, eu sempre ia à igreja e tudo mais, via freiras, mas até aí tudo bem. Mas no ano de 2009, eu assisti uma novela e achei e tinha uma freira, e eu achei aquela coisa mais linda, mas até aí tudo bem também. Então, quando eu cheguei no ensino médio, no último ano do ensino médio, foi que eu comecei a sentir uma cobrança, sabe? Porque eu via as pessoas dali, cada uma planejando sua vida, já tinha uma vida planejada após o ensino médio. Já tinha faculdade que ia cursar, se não ia fazer faculdade, estava com casamento marcado, ou ia embora morar em outro lugar. Só que eu não tinha nada, sabe? Eu não tinha desejo de cursar nenhuma faculdade, também não tinha casamento marcado e muito menos ir embora para outro lugar. Então eu me vi obrigada a traçar alguma coisa para minha vida, porque eu não podia ser a única pessoa a não ter perspectiva de vida, a não saber o que ia fazer pós o ensino médio. E eu senti uma cobrança muito grande, porque as pessoas ficavam me questionando: que faculdade você vai cursar? Mas como é que eu diria? Como é que eu digo para as pessoas que eu não queria cursar nenhuma faculdade? Sabe, eu não queria. Mas eu ficava, se eu não vou fazer faculdade, eu tenho que fazer alguma coisa que seja grande, porque todo mundo tem algo a fazer pós o ensino médio. E eu cheguei à conclusão, já sei, eu vou ser freira. É uma coisa que estava no meu coração desde 2009, então eu vou buscar um convento e é isso, vou seguir a vida religiosa. Então eu vi que a vida religiosa, ela surgiu como um escape para minha vida, para me fugir, né? Porque eu precisava de algo para seguir minha vida, porque eu não sabia como seguir a vida após o ensino médio. Então eu fiz, a forma mais fácil é, se eu não quero fazer faculdade, se eu não vou casar, se eu também não vou morar em outro lugar, então uma coisa grande para mim é ser freira. Isso foi no ano de 2013, meu último ano do ensino médio. Então eu concluí o ensino médio em 2013. Em 2014 minha vida continua a mesma, o ano inteiro sem fazer nada. E no meu coração dizendo, poxa, todo mundo seguiu suas vidas, mas a minha parece que ficou estagnada, a minha tá parada. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tento dizer para as pessoas, olha, eu fiz algo grande. Tipo, eu via que não era por mim, era sempre pelos outros. Eu sempre estava buscando a aprovação de alguém. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e dissessem, olha, a vida dela também é incrível, ela tá vivendo alguma coisa grande. E quando você fala em ser freira, né, as pessoas ficam, nossa, que algo incrível. E o ano de 2014 passou e eu não consegui. Então, no ano de 2015 começou, foi a mesma coisa, mas quando chegou em setembro, eu fiz uma viagem para Juazeiro do Norte, lá no Ceará, terra do Padre Cícero, e eu conheci um amigo do meu irmão que desejava ser padre. Ele estava quase tudo certo para ser padre. E ele conversou comigo e eu falei para ele que eu tinha uma vontade de ser freira, mas nunca encontrava nenhum lugar para ir. E ele falou que iria me ajudar. Então, eu lembro que ele me convidou para no dia seguinte a gente sair pelas ruas do Juazeiro procurando conventos. Aí eu lembro que foi eu, ele e outro rapaz. Eu nem tinha o dinheiro nem para o transporte público, né? Eu lembro que ele pagou para mim pro carro, porque eu não tinha, eu acho que eram uns R$2, pronto, então ele pagou. E a gente saiu pelas ruas do Juazeiro. Andando pelas ruas do Juazeiro, a gente encontrou um convento, eu não me recordo o nome do convento. Encontramos esse convento, ele tocou a campainha e uma freira idosa saiu. Ela nos atendeu e, lógico, né, eu como era uma pessoa que sofria de ansiedade crônica, então é lógico que eu não consegui falar com a mulher. Ele falou com ela por mim, me explicou tudo, e ela disse que o convento estava meio que
acabado, né? As freiras tinham ido embora para outros conventos e lá só restava ela e acho que mais duas, que eram idosas também. E ela olhou para mim e falou: filha, o que Deus tem para você, Ele vai te mostrar no decorrer do caminho. Se for vida religiosa, Ele vai te mostrar um convento onde você vai ficar. E se não for, eu fiquei olhando pra cara dela. Será que ela não quer que eu seja freira? Poxa, eu tô aqui batendo no convento porque eu quero ser freira. Mas no fundo eu sabia que não era o que Deus queria pra mim. Então, eu segui. E no caminho, o menino que estava com a gente, aí ele falou assim pra mim: por que você não fica nesse convento e tenta reconstruir? Você entra e traz novas meninas, para junto com você reerguer o convento. Eu falei: mas por que eu faria isso? Tipo, eu não sentia o ardor, a chama no meu coração para isso, né? Mas eu insistia, eu batia na tecla que eu queria ser freira. Tipo, foi um escape que eu criei pro ensino médio, pra minha vida, e aquilo se tornou uma verdade para mim. Eu tava levando aquilo como a minha verdade. Então, eu não desisti. E o rapaz que estava me ajudando, ele falou: a gente não vai desistir, eu vou encontrar um convento para você. Tudo bem. Esse dia terminou. No dia, acho que foi no dia seguinte, ele foi até mim e fez: encontrei uma menina que também vai ser freira. E conversei com ela, e ela falou que vai te levar para o lugar, se você quiser, para o lugar de onde ela é. E eu fui lá conversar com a menina, conheci, ela me mostrou o lugar. Claro, né? Eu me encantei. Era a fraternidade. Ela me mostrou um vídeo sobre esse lugar e é claro que eu me encantei. Eu já tinha um panfleto que meu irmão tinha me dado há um tempo atrás desse mesmo lugar e eu achava lindo, eu guardava esse panfleto. E quando ela me mostrou os vídeos, eu fiz: eu quero. O rapaz que estava comigo olhou pra minha cara e falou assim: poxa, eu sinto que esse lugar não é pra você. Eu não queria que você fosse para lá. Eu fiz: mas eu quero. Era uma ordem franciscana e eu sou apaixonada por São Francisco, então eu falei: eu quero conhecer. E ficava em Maceió, né? Na cidade, na capital. Como eu sou do interior, então eu precisaria viajar apenas 1 hora, 1 hora e meia até chegar lá. Então, combinei tudo com ela. Peguei o número da menina, agendei e prometi pra ela que quando chegasse em casa eu ligaria. Eu ia conversar com a minha mãe e ligar pra ela. Então, quando cheguei em casa, assim fiz. Falei pra minha mãe que eu queria ser freira. Minha mãe tomou um choque, né? Como assim? Porque eu nunca tinha dado indícios que queria ser freira e do nada eu quero ser freira. E minha mãe olhou pra minha cara e fez: poxa, eu não acho que você vai ser freira. Eu falei: não, mãe, você não tá vendo? Eu tenho jeito de ser freira, todo mundo fala isso. Mas a minha mãe olhou pra mim e naquele momento ela disse: você quer ser freira agora, mas tenho certeza que daqui a 1 ano ou 2 você não vai querer. Isso não é pra você. Mas se você quer ir, então vai. Então, eu precisava do dinheiro, né, pra poder ir pra capital. Então, minha mãe, ela me deu sim. Eu peguei o celular dela e liguei pra menina. E ela falou que ia conversar com as irmãs, com as freiras, para saber o dia que elas podiam me receber lá. Então, acertamos tudo e as freiras decidiram. E no dia que ia ter o encontro com todas as meninas que eram vocacionadas à vida religiosa, eu fui convidada para ir. Nossa, o coração tava a mil, né? Imagina uma pessoa com ansiedade social e conhecer pessoas, né? Um monte de gente. Nossa, foi... Mas eu fui, né? Porque eu tava decidida. A minha vida tinha que ser incrível. Eu tinha uma perspectiva de vida e era ser freira, porque eu não podia ser uma fracassada, porque na minha cabeça era: se eu não cursei uma faculdade, se eu não casei, se eu não saí da cidade, eu não consegui fazer as coisas incríveis que as pessoas que saíram do ensino médio estavam fazendo, eu era uma fracassada. Eu não podia ser uma fracassada. Então, ser freira era a coisa que eu encontrei para não ser a fracassada. Então, eu fui. Chegando lá, lembro que toquei a campainha e a freira chegou. E eu conversei, falei pra ela que eu era menina, ela me deixou entrar, fui muito bem recebida, o lugar era muito bonito, sabe? Fiquei assim, encantada, e ao mesmo tempo com muito medo, sabe? Muito receio, mas fui muito bem recebida por todas, conheci todas as meninas e passei acho que uns 2 dias ou 3 lá. Depois voltei pra casa,
Fui novamente, passei o fim de semana e assim eu fui indo, sabe? Ia, só que eu senti as meninas muito presentes ali, mas eu me senti como um peixe fora d'água. Era como se eu estivesse fazendo algo só para agradar outras pessoas. Tipo, as pessoas não me pediram aquilo, mas eu queria fazer porque eu queria pertencer a um grupo. Eu não queria falar para as pessoas que a minha vida tinha sido fracassada. Porque na minha cabeça era aquilo, poxa, assim. Porque as pessoas eram o tempo todo me perguntando: que faculdade você está fazendo? Ah, mas eu não quis fazer faculdade, eu não fiz porque eu não quis. Tipo, eu pensava em diversos cursos, mas nenhum me interessava. E como é que eu ia falar para as pessoas que eu não estava fazendo nada? Imagina, se eu não tinha nada para fazer, então eu poderia dizer: ah, eu estou estudando para ser freira, sabe? E quando as pessoas me perguntavam, a primeira vez depois que eu voltei de lá, o que você está fazendo? Aí eu sempre dizia: ah, eu sou vocacionada à vida religiosa, vou ser freira, estou estudando para ser freira. Aí as pessoas: sério? Nossa, que legal, como assim? Sabe, tinha aquele entusiasmo. E aquilo me encantou, eu me deslumbrei, porque toda vez que eu falava: eu vou ser freira, as pessoas ficavam: sério? Nossa, eu nunca imaginei, mulher, conta mais como é isso, sabe? E tinha aquele entusiasmo. Aí eu me iludi com aquilo, a minha vida começou a ser incrível. Poxa, a minha perspectiva do ensino médio funcionou. Eu passei um ano após o ensino médio sem nada, mas agora, 2015, eu tô realizada, sabe? Eu tava usando aquilo, era como se fosse a minha vida perfeita, sabe? Ah, eu criei a minha vida do ensino médio e eu tinha usado a vida religiosa, né? Ser freira, como a faculdade que eu não fiz, né? A faculdade que eu não quis fazer. Aí quando eu falava, as pessoas queriam saber mais, elas queriam que eu explicasse para elas onde é que eu estava, como é que era, como é que as freiras viviam. E eu ia falando, sabe? E eu achava aquilo incrível. E eu fui me deslumbrando com aquele incrível. Mas sempre que eu ia para casa das freiras, ter o meu encontro vocacional lá com as outras meninas, eu olhava para elas e eu via muita vocação religiosa. Só que em mim eu não sentia esse ardor todo queimar, sabe? Eu não sentia esse ardor no meu coração. Mas eu continuava ali. E eu continuava ali porque eu dizia: eu não posso sair daqui. Porque se eu sair, cadê a minha vida? Cadê a minha perspectiva, né? Porque a minha vida perfeita era ali. Porque quando eu falava que eu ia ser freira, todo mundo achava aquilo incrível, eu queria saber e ficava, né? Então eu fui levando, encontro após encontro. Eu sempre me sentia incompleta quando eu estava lá. Eu sentia um vazio enorme, mas claro que eu não contava isso pra ninguém. Eu ficava levando aquilo, eu dizia: ah, isso é normal, porque eu tô com medo. E eu fui levando, passando vários dias lá, mas quanto mais dias eu passava, tipo, você tem que passar aqui 10 dias. Teve uma vez que eu tive que passar 10 dias lá, foi na Semana Santa, e eu não consegui passar esses 10 dias. Eu inventei que a minha mãe estava com problema, estava com dores na coluna, e eu voltei 2 dias antes dos 10 dias, porque eu não consegui. Então ali já mostrava que ali não era meu lugar, mas eu não podia sair dali, porque como é que eu ia falar para as pessoas que lá não era meu lugar? Foi a vida que eu criei pós o meu ensino médio. Então eu continuei levando. Teve até uma das meninas, a menina que me levou pra lá, ela foi e desistiu. Ela chegou a entrar no convento e ela acabou desistindo. Não sei se ela retornou depois. Então, eu continuei levando, né? Levando até que chegou o tempo que todas as meninas, todas não, acho que a grande maioria, a primeiras entraram. Essa menina que me levou, né, que me indicou pra lá, ela entrou, viajou para entrar pro convento, né, pra casa de formação, e aí ficou outra equipe, né. Eu fiquei porque eu era recente, eu tinha acabado de chegar. E eu lembro que eu perguntei pra freira, eu cheguei pra freira e falei assim: irmã, na primeira vez que eu fui lá, irmã, quando é que eu vou entrar no convento? Ela fez: Jéssica, se eu estiver aqui,
Na próxima formação que for ter ano que vem, você vai ser escolhida, você vai pro convento. Aí eu sorri, mas dentro de mim, quando ela falou aquilo, deu um medo, o estômago embrulhou, eu fiz como assim? Você é a próxima escolhida. Aí quando ela falou aquilo, tipo, como é que eu vou viver lá? Né? Porque você precisa ter muita vocação. E eu sabia que aquilo era a vida perfeita que eu queria. Eu falei, mas vai ser tudo certo, vai ser muito bom, tá tudo certo. E fui vivendo minha vida, indo pra lá e imaginando como é que seria tudo, né? Tinha tudo imaginado, né? Eu tinha tudo programado na minha cabeça. Eu ia vender alguns pertences que eu tinha para conseguir o dinheiro para ir para lá. Eu ia doar todas as minhas roupas. Aí eu fiz, eu não vou voltar, eu vou para lá e vou ficar, porque vai ser muito legal. Mas ao mesmo tempo que eu pensava em ir, eu ficava. Toda vez que eu pensava nisso, me batia um vazio. Toda vez que as pessoas chegavam pra mim orgulhosas, nossa, quando é que você vai se mudar, vai pro convento? Eu dizia, talvez ano que vem, porque a freira falou que talvez seria ano que vem. E aí eu ficava, né? Mas quando as pessoas perguntavam isso, dava aquele vazio em mim, sabe? Eu ficava, poxa, talvez seja ano que vem, tá tão perto. Mas era algo que eu dizia que eu queria tanto e porque aquilo me amedrontava. E lembro que quando chegou o final do ano, que seria o ano que eu ia ser escolhida, eu lembro que eu não fui escolhida. Antes disso, as freiras vieram na minha casa, né, conversar com a minha mãe e tudo mais, tudo certo. E quando chegou o momento de ser escolhida, que eu não fui escolhida, eu senti um alívio. Eu senti um alívio muito grande, só que eu também já senti um vazio maior ainda. Eu não conseguia mais estar ali, mas eu continuava indo. Mesmo o Senhor falando que não era ali. Mas como é que eu ia sair do lugar se a minha vida tinha sido projetada para aquilo? E eu fiz, Senhor, será que eu devo sair de lá e buscar outra ordem religiosa, outro lugar? Porque eu tenho que estar aqui. Mas como é que a gente vai estar num lugar se não sentimos paz e nos sentimos incompleta? Mas eu não entendia isso, porque aquilo ali já era a minha vida, era a vida que eu tinha projetado. E quando elas vieram pra cá e que eu não fui escolhida, eu fiquei dias refletindo. E eu ficava, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Sabe? Eu não fui escolhida, mas eu também não posso sair. E eu lembro que eu fiquei dias. E a menina me mandou mensagem, Jéssica, você ainda vem? Porque eu só tinha ficado uma. E eu, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu queria dizer que não, eu não quero mais ir. Porque eu queria dizer isso desde o início. Mas, e as pessoas? Meu foco era sempre os outros, sabe? Eu nunca pensava em mim, eu só pensava nos outros e as outras pessoas. O que elas vão pensar de mim? O que elas vão pensar na minha vida? Elas vão dizer o quê? Vão achar que eu fracassei. E eu cheguei e criei coragem. Não. Depois de muito tempo sem responder a mensagem no Facebook, eu respondi, eu não vou. Talvez depois eu volte, mas no momento eu não sinto que eu deva ir pra aí. Só que eu falei aquilo chorando, não porque eu não iria mais, mas porque era a minha vida projetada ali, né? E eu não sabia o que dizer. Então, quando as pessoas me perguntavam, e aí, quando é que você entra? E eu falava, não, eu saí. Sério? Tipo, antes que era aquelas pessoas entusiasmadas pra saber como é que era lá, como é que eu tava, as pessoas, sério? Então as pessoas paravam de me perguntar, sabe? E lembro que até alguém falou que eu tinha sido expulsa de lá. Não fui expulsa de lugar nenhum. Eu parei de ir por conta própria, né? Porque eu vi que não valia a pena ficar indo pra um lugar que eu não me sentia bem, não me sentia feliz. Então, eu saí de lá, tentei encontrar outros lugares, só que depois, nesse mesmo ano, eu conversei com um padre e ele falou pra mim deixar Deus falar comigo. E foi o que eu fiz, sabe? Eu acho que eu não devo
Eu perguntei pra ele se eu devia buscar outro lugar. E ele falou pra mim que não, que eu devia deixar Deus falar comigo. E ele queria dizer se eu tinha vocação para isso ou não. Então, eu saí de lá e confesso que dizer adeus para aquilo ali foi bem difícil para mim. Porque, como eu falei, eu tinha projetado minha vida em cima de ser freira. Eu queria ser freira apenas para dizer, poxa, eu não fracassei, sabe? Eu virei freira. Todo mundo tinha uma perspectiva de vida, fazer uma faculdade, casar e morar em outra cidade. Eu virei freira. Só que eu via que não era isso que Deus queria pra mim, então eu saí de lá. Mas o lugar era maravilhoso, fui muito bem recebida. Eu não saí de lá porque eu não fui bem recebida, muito pelo contrário, porque se fosse por isso eu estaria lá até hoje. Porque todo mundo lá me receberam muito bem, as freiras. Era tudo muito lindo, sabe? Eu amava tudo. Eu acho que pelo fato de ser uma comunidade de São Francisco, eu não queria sair, sabe? Eu não tinha vocação para isso. Eu vim perceber com o caminhar do tempo que não era a minha vocação, mas eu insistia porque eu queria agradar as pessoas. E quando eu criei coragem, eu sinto assim que sair de lá foi um ato de muita coragem para mim, porque eu tinha medo de sair, não por mim, mas pelos outros. Eu ficava, as pessoas vão falar isso ou aquilo, e aquilo me amedrontava, me impedia de sair, e eu ia prolongando aquilo. Então eu fiquei lá cerca de quase 2 anos. Foi um momento maravilhoso, vivi muitas experiências incríveis, mas não era o que Deus queria pra mim, né? Hoje, eu entendi isso há uns anos atrás, e hoje eu vejo muito mais, né? Eu vejo que realmente não era. Então, o que eu quero dizer passar com esse vídeo é que você não deve fazer coisas ou criar uma vida por causa de outras pessoas, sabe? Você quer desistir de algo, mas só não desiste por medo do que as pessoas vão pensar ou falar. Ou talvez você quer iniciar algo, mas tem medo de fracassar, tem medo de começar do zero. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de errar. Tenha medo de ficar parado no mesmo lugar, num lugar onde você não quer estar. Assim como eu, né, que passei 2 anos num lugar que eu não sentia paz, não era por conta das pessoas nem do lugar, e sim por mim. Eu sabia que ali não era meu lugar, que Deus não me queria ali, Deus não me colocou ali, mas eu queria estar ali porque eu queria pertencer a algum grupo, eu queria agradar as pessoas, eu queria que as pessoas olhassem para mim e dissessem, olha, ela é incrível, a vida dela é incrível, ela fez alguma coisa da vida. Tipo, mesmo se você não fez nenhuma faculdade, se você não casou ainda, se você não saiu da mesma cidade que você mora desde a infância, isso não quer dizer que você fracassou. Muito pelo contrário. Eu olho pra minha vida hoje e eu me sinto muito mais feliz do que quando eu tava tentando agradar todo mundo, querendo viver uma vida que não era minha. Então, não tenta ser quem você não é, só para agradar A ou B. Seja você mesmo, viva a sua vida, viva aquilo que Deus quer para você. Seja você mesmo, seja autêntico, viva a sua vida. Não deixe ninguém dizer o que você deve ou não fazer. E, pelo amor de Deus, não fica em lugares que você não se sente bem, que você não consegue ser você, que você não tem paz. Se o lugar não te traz isso, sai, porque ali não é o teu lugar. Assim como não era o meu. O lugar pode ser perfeito, pode ser incrível, mas talvez não é o que Deus planejou para você, como não foi para mim. Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, né? A experiência que eu tive no ano após o ensino médio de 2013 a 2016. Então o vídeo de hoje foi esse. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo.